E aí? Beleza? Acho que é isso, né? Me parece ser isso. Será que a gasolina não estava boa? E eu pus no posto que eu sempre ponho e que nunca me deu problema. Linda manhã de terça-feira, dia 18 de junho de 2019. Vamos lá. Vamos para mais um dia. Aos meus amores, até mais tarde, bom dia. Amo vocês, vocês sabem. E o passeio do Cauê que seria ontem não aconteceu ontem. Coitadinhos. Chegaram lá, diz que algum imprevisto aconteceu lá no parque, alguma coisa assim. E eles não puderam ir, tiveram aula normal só e tudo certo. E tá indo hoje, supostamente, teoricamente. Você vai ou não vai, filho? Olha o farol ali, mano. Tá aberto pra você. E ontem aquele amiguinho que eu falei, aquele pobrezinho daquela criança que deve ter passado por percalços terríveis, novamente agrediu o Cauê. Ele agride todo mundo, né? E é realmente um menino de dificílimo convívio. Estava falando isso com a Glaucia. Eu realmente admiro as pessoas que adotam, mas normalmente é isso, tá? Normalmente você está falando de uma criança que pode ter sido agredida na barriga da mãe ainda, que pode ter sido desprezada, que pode ter sido maltratada, e que mesmo ainda num período de inconsciência vai levar essas agressões para a vida dela. Não nos parece que a mãe adotiva seja uma pessoa de má índole ou que crie ruim, errado a criança. Diz que até a criança vai no psicólogo, tudo, né? Mas realmente é complicado, é realmente complicado. Você não pega esta criança, tudo de bom, tudo bem, não tem problema algum. É realmente uma missão muito maior do que o que a gente pensa. Beleza, ele vai me amar como meu filho e tá tudo certo. Nem sempre é assim. Enfim, bom, vamos lá, vamos pro trabalho. Hoje nós temos seleções brasileiras, né? Hoje, aquelas coincidências, olha aqui. Que casa mais linda aqui, ó. Bom, já joguei na loteria de novo, mas não compraria. Não compraria uma casinha dessa não, mas está aberto a, de repente, procurar uma casinha por aqui. Alguma coisinha legal pra gente. Tá, mais de 120 milhões não é realmente o patamar que eu pensava. Eu já falei sobre isso. Eu precisava de 3 milhõezinhos, 3 míseros milhõezinhos, para ter conforto e não precisar trabalhar, fazer o que eu gosto. Não é que não precisar trabalhar formalmente. Eu trabalharia todos os dias, normalmente, ajudando pessoas, escrevendo, fazendo algum projeto com relação à escrita,
alguma cooperativa para escritores, alguma coisa assim. Alguma coisa de fomento à cultura, alguma organização. Eu tentaria trabalhar assim. Não trabalhar não é legal. Bom, mas vamos trabalhar no normal para garantir o feijãozinho do dia a dia, né? É isso que você tem e você é um privilegiado por ter. Tenho assuntos, né? Então, hoje é um dia que temos 3 seleções brasileiras jogando, né? Agora, acho que às 10, 11 horas da manhã terá um desafio aí do vôlei feminino. Tá certinho, viu, bro? É assim mesmo que se faz. Às 4 da tarde tem seleção brasileira feminina de futebol. A última Copa da Formiga e da Marta, possivelmente. E as meninas tentando aí passar para a próxima fase, tentando, como elas sempre lutam e arrebentam na luta, não deixam nunca de lutar e nos orgulhar. E às 9 da noite, às 9h30 da noite, os milionáriozinhos vão jogar futebol. Pela Copa América aí, né? E aí me traz aí alguma coisa, né? Copa América, tá rolando, é aqui no Brasil, tanto que o primeiro jogo foi aqui no Morumbi. E aí vem assuntos de novo, né? Uma promoção que eu ouvi ontem, não acreditei. A promoção é, se a Argentina for vice-campeã de novo, tem um desconto, um prêmio, sei lá o que. Foi sem querer, apertei sem querer aqui o botão da buzina, já é a segunda vez. Lá quando eu saí de casa eu também fiz isso. Tá com silicone, então tá escorregando um pouquinho. E eu lamento profundamente esse pensamento antigo, bobo, que aqui pro brasileiro extrapola realmente a questão da gozação. O argentino é um cara que ele tira sarro, ele tem a gozação, a brincadeira. A rivalidade contra o Brasil, sim. Dizem até que a rivalidade deles é maior contra o Uruguai, né? Por causa das disputas lá embaixo, dos pampas, dos gaúchos, né? Os gaúchos uruguaios e argentinos, enfim. Você não olha no retrovisor pra sair, né, velho? Não sei, eu não vivo lá, eu vivo aqui. E eu lamento esse pensamentozinho que há 30 anos, seu Galvão Bueno, que é mais bom ganhar da Argentina. E isso é chato, cara, isso é chato. Não é, ai, coitadinhos. Não é nada. A gente não cresce, né? A gente não cresce quando a gente está esquecendo esse problema, essa rivalidade. Poxa, hoje, né, a gente já tem, o Messi aí, ele é amigo de vários brasileiros. Me lembro da Copa de 2014, depois do super mega vexame brasileiro, foram para a final a Alemanha, algoz do Brasil, e a Argentina. O Neymar jogava com o Messi. E eu me lembro disso, da dificuldade, da proibição provavelmente que ele deve ter tido em dizer que torcia para a Argentina. Porque ele estava torcendo para o amigo dele. E sabe, a gente sente falta desse caráter de jogadores que olham para uma câmera e falam: dane-se, não enche meu saco. Essa coisa do supermarketing pessoal, da profissionalização da imagem, que a gente lamenta profundamente. Porque estraga muita coisa, sabe?
E essa rivalidade com a Argentina é uma coisa que me irrita, eu já falei em alguns vídeos aqui, uma coisa que me irrita em extrema relevância. Não tem motivo, não tem mais motivo para se ficar pensando, é a Argentina que se dane, a gente pode não ser campeão, mas a Argentina não pode. E cara, que encheção de saco, que coisa infantil, boba, irritante. Que mania mais besta. Nossa, cara. E não param, sabe? Quando hoje você já tem um motivo para não ter tanta raiva, e aí vem mais um desses aí, grande promoção, torça contra a Argentina. Cara, que bosta! Como vocês são bosta! Brincadeira. Porra, mano! Já tá irritando. Você imagina um argentino olhar isso e falar, pô, o que? Não acaba, vocês não tem mais outra brincadeira? Porque a gente tá realmente num momento de infantilidade social, né? Ou a busca da infantilidade social, né? Vamos voltar às brincadeiras antigas, vamos voltar ao antigo, tudo, né? Em qualquer coisa, né? Isso é muito, muito, muito chato. Muito chato. Outro assunto que sempre me irrita e que, claro, que eu não acompanho nesse dia a dia normal, mas eu, nos meus colunistas aí, né, que eu leio uma vez ou outra, eu acabo acompanhando o que está acontecendo. Eu já falei sobre isso. Eu preciso saber o que as pessoas que são diferentes de mim pensam. Normalmente elas são a maioria. Então eu preciso entender esse mecanismo para, inclusive, poder me defender, rebater ou fingir se necessário. Por que não? É isso mesmo que você ouviu. Em algum momento, cara, aparece uma discussão do nada, você tá entre várias pessoas que todas pensam diferente de você. Se você não entender mais ou menos como elas pensam, para poder falar, é verdade, né? Isso é fingir para não ter discussão, para você não ter que gastar tempo ou neurônio para tentar convencer uma pessoa dessas a sair de uma ideia imbecil. Às vezes você não está disposto. Então por isso a gente acompanha algumas coisas do que está acontecendo, por exemplo, no mundo da mídia e tudo mais. E acontece esse fenômeno de vez em quando, quase sempre, né? Dos carniceiros midiáticos, né? Quem são os carniceiros midiáticos? São o Datena e suas cópias, a Sônia Abrão e os programas de fofoca. Foda, né? Parece que quando acontece uma tragédia, uma morte, ou algumas mortes, alguma coisa pesada, eu tenho a sensação de que esses caras, essas pessoas, dão pulos de alegria, assim, agora tem assunto para 4, 5, 10 dias. A Sônia Abrão de vez em quando bate recordes, né? Um tal de Cristiano Araújo aí, que ninguém nunca tinha ouvido falar, ou melhor, uma boa parte da população razoável brasileira nunca tinha ouvido falar. Era um cantor sertanejo aí, dessas modas de sertanejo que não tem nada de sertanejo. E o cara faleceu, pronto. A Sônia Abrão, cara, ela bateu um recorde mundial. O negócio ficou... Ela falou dessa morte durante um mês depois. Tanto que ela foi até cobrada. As pessoas começaram a... Ela começou a perder audiência, porque ninguém começou a falar, epa, vamos mais devagar aí. Que aí aparece o seguinte, aparece até mensagem psicografada. Médium fulano manda uma mensagem e tal. Tá.
deixa pra lá, eu não vou aqui ficar contestando essas coisas agora, que eu sei aonde acaba essa contestação. E aí nesses que eu comecei a falar, nesses imitadores do Datena, tá um tal de Luiz Batti. Caraca, velho. Acho que eu vou ter que sair daqui, mano. Feia essa fila, hein? Nunca vi isso. Os carros estão andando antes das motos. Também olha a quantidade de moto que tem aqui, né? Nossa, mano, que terrível isso. E esse Luiz Bassi é mais um desses babaquinhas que deitam e rolam em cima da tragédia, que chafurdam em cima da tragédia, né? E aconteceu isso aí, notícia em todos os jornais, não é só. Claro que a abertura maior é para os canais aonde mais populistas, né, mais populares, aonde tem maior ligação com esse tipo de artista, né? Um garoto aí, um rapaz que há muitos anos atrás fez sucesso por causa de uma propaganda de sustagem, acho, né? Sustagem é um fortificante infantil, né? Um aditivo alimentar infantil. Eu tava tentando, né, bro? Mas eu não falei, não dei seta, não fiz nada, né? Chega, né, cara? Não dá pra ficar aqui atrás dessa multidão de motocicletas e eles não se mexem, né? Tentar. É muita moto, não sei o que aconteceu aqui. E um menininho, a propaganda era muito bem bolada, por isso que fez sucesso. Um menino muito simpático, muito bacana, um menino de uns 5, 6 anos de idade, com a mãe no mercado e fazia pirraça. Mas fazia pirraça por... Sabe aquelas crianças que querem um doce, alguma coisa, e começam a se jogar no chão, fazer escândalo? Só que a propaganda era uma brincadeira, onde o menino fazia escândalo e se jogava no chão, porque ele queria brócolis. E brócolis é um símbolo do que a criança não gosta, né? O Cauê não come brócolis de jeito nenhum. Árvorezinha, filho, tá, é foda. E ficou famoso por causa disso. Uma propaganda do sustagem. O que eles falam, não existe criança assim. Por isso dê sustagem ao seu filho, né? Enfim. E esse menino depois seguiu uma carreira razoavelmente de sucesso como ator. Trabalhou em novelas do SBT aí, parece. E esse ator estava com 22 anos agora e ele foi assassinado pelo pai da namorada dele, na frente da casa dela. Não foi só ele. O pai da namorada possessivo, doentiamente possessivo, já tinha algumas passagens por agressão, por coisas assim. O pai da namorada matou ele e os pais dele, que estavam todos juntos. E aí pronto, né? Prato cheio. Cara, eu achando que tinha algum problema por aqui, mas não tinha não, viu? É só excesso de moto mesmo. Não tem nada, não teve nenhum acidente, não teve nenhuma ambulância. É muita moto mesmo. Cara, estamos atingindo certos limites, né? Então, prato cheio, né? Um artista, um ator, nem super famoso, é mais uma vez aquela coisa. Se não acontecesse, eu não saberia quem é. Um dos atores de Chiquititas, cara, esquece, não ia rolar, né? Eu não ia saber mesmo. E essa tragédia, claro, virou o assunto desses caras, né? É lógico, evidente. E eu leio o Maurício Sticer de vez em quando para saber o que tá rolando, as reações, o que... Ele me informa muito sobre isso, né? Para entender aí, né?
Isso aparece na rua, isso aparece na padaria, isso aparece no trabalho. E a gente quer também poder, nem que seja para não falar, mas pelo menos estar sabendo o que está acontecendo. Eu sempre falo isso, que é importante. Eu tento me manter informado por os lados possíveis, por todos os lados possíveis, por conta da minha necessidade de poder explicar. Daqui a pouquinho meu filho está me pedindo mais explicações. E eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo. Isso é importante. Tanto para mim mesmo, para eu estar informado, quanto para que eu possa informar quando necessário. Daqui a pouquinho. Aí, tô aqui enrolando com isso. Não é só o lamento dessa farra, né, dessa farra na tragédia, né, dessa audiência necrófila, né, desse prazer pela tragédia, pela morte, né. É também uma questão de lamento de comportamento social mesmo, né. Mas enfim, e esses dias aconteceu uma discussão interessante, que é essa que foi levantada pelo Maurício Sticer. Gente, independente de qualquer coisa, ontem eu falei uma coisa sobre comportamento jornalístico e hoje eu falo outra sobre comportamento jornalístico. Tudo que esses caras, esses herdeiros de aqui e agora, esses herdeiros de jornalismo mundo cão, herdeiros de Gil Gomes, fazem contra um conceito mínimo de correção jornalística. Tudo que eles fazem é isso. De novo eu apertei sem querer, eu fui apertar a seta para a seta parar de piscar e apertei a buzina. Ela escorrega, é isso. Então assim, ontem eu estava falando o quê? Vazamento que cai na imprensa é obrigação do jornalista divulgar. Vazamento que cai no juiz é obrigação dele não divulgar. É crime ele divulgar, tá? O juiz não é parte de acusação e nem de defesa. O juiz é a parte que julga, analisando todos os fatos. Mas enfim, voltando, eu não quero entrar de novo nesse assunto. Não tenho novidades para ele, só tenho lamentos mesmo. Para Sérgio Moro e sua trupe do Ministério Público Federal. E aí tá, esse Luiz Bassi foi um caso típico de como não se tratar esse tipo de assunto. A partir do conceito de que não precisa nem, juridicamente falando, esse senhor, pai da namorada que atirou nos dois, ele ainda é considerado duas coisas: foragido e suspeito. Porque existe juridicamente termo que diz que só com a confissão ou comprovação básica. Lógico que daqui a pouco, à revelia, ele será considerado culpado. E pronto, acabou. Se ele não se apresentar, se ele não for capturado. Mas ele é o assassino. Ele, na melhor das hipóteses, você considerá-lo um assassino, é lamentável você, jornalista policial, jornalista de fato policial, não ter essa noção. A gente lamenta. Mas, enfim, eu compreendo que o seu tratamento tem que ser um tratamento mais ao estilo popular. Agora, o que esse Luiz Bassi fez foi uma coisa impressionante. A família do cara, o filho do cara,
o sobrinho do cara, o irmão do cara. Ah, houve um desentendimento em um momento, ao vivo, aonde Luiz Bassi, tentando entrevistar, fazer uma entrevista com o irmão do foragido, do suspeito, e o tipo de pergunta que ele fazia era, assim, desproporcional. Era como assim, você querer que o irmão do cara o considere um pilantra, um vagabundo, um crápula. E o irmão do cara tá falando simplesmente ele fez errado. O que ele fez é errado e infelizmente a gente quer ajudar e tal, a elucidar, quer que ele se entregue para que não ocorra nada de mal com ele, enfim. E o Luiz Bassi na pegada de seu irmão é um assassino. Teve um momento que o cara perdeu a estribeira e, meu, que jornalista é você? Você não tem noção? Você tal, enfim. Deixa o busão vir pra cá. Santa Brígida. Nossa, esse ônibus é lá de Pirituba. E isso levantou, e tanto que era ao vivo, né? Ele tirou do ar. Não, tira do ar. E os termos continuaram no mesmo sentido. Tem que ser irmão de assassino mesmo. E diz que ele foi assim também com filho, também filho de assassino. Cara, existe uma diferença enorme entre a dona Candinha pendurada no muro fazendo fofoca, fazendo julgamentos do mundo inteiro, a Cocotinha, qualquer coisa assim, a vizinha fofoqueira. Existe uma diferença enorme. E um jornalista que está ali, tudo bem, a TV que ele está representando é uma TV populista, permite, tem essas regras um pouco mais flexíveis e tortas, é lógico, porque dá audiência. Falar a língua do povo dá audiência. Esses caras, eles dão audiência, eles levam patrocínio e trazem dinheiro para a televisão. Isso aí, eu sei como funciona o negócio, mas é papel da televisão segurar um pouco essa bronca. É papel da ala de cima verificar e fazer assim, cara, estamos exagerando. Vamos pegar mais leve aqui e ali, porque você não pode ficar dando lição incorreta, como estão fazendo com o jornalismo nesses casos. E, claro, é ridículo eu aqui ficar falando de programas ao nível de Datena. Datena entrevistou no dia seguinte à acusação de estupro do Neymar, o pai do Neymar. Aí fica fácil, né? E o tratamento? Qual que era o tratamento? O menino. Ah, o menino. Você não pode ir um pouquinho pra frente, né? Não tem jeito, né? Deixa pra lá. Não tô atrasado, então tá tudo bem. Não vou forçar nada aqui. Nossa, até pra sair você demora. Dá a impressão que você quer me irritar mesmo, hein, bro? Avião. Eita, esqueci a marmota. Esqueci a marmita em casa. Tem que pagar o almoço de novo. Quase sem dinheiro que eu tô. E essa noção que é o que, claro, é a contramão do que está acontecendo, né? Tudo que os caras querem é a volta desse tipo de programa, né? Por que hoje Jair Bolsonaro dá entrevista pro SBT e pro Record só? Porque o povo mais mal informado, aquele que não tem uma menor noção de um senso crítico, de um mínimo senso crítico, ele tá nesses canais. Ele tá nesses canais, ele tá assistindo esses canais. Então ali é fácil você tentar fazer o convencimento. Ali é mais fácil. O canal é mais solidário a você. Sabe? Pegar um Carlos Massa, um ratinho, às 9 da noite, com milhões de pessoas olhando pra ele, tá, explicar por que você quer que flexibilize um pouco as leis de trânsito. Porque é tão cruel pra você 20 pontos.
Você só esqueceu de dizer que é cruel 20 pontos pra você porque você e sua família não conseguem. Não conseguem ficar sem estourar ponto nas suas carteiras de habilitação. Mas enfim, enfim. Eu tô aqui não é pra contrariar o que acontece. É só pra ter crítica em relação ao que acontece. Boa ou ruim. Infelizmente tem mais ruim do que boa. Beijo do gordo, até mais.